Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com você, é um prazer grande estar aqui. Meu nome é Cosme Sérgio e a gente continua trabalhando com gestão de materiais, gestão de estoques ou administração de recursos materiais. É um prazer grande estar aqui com você. Espero que esse curso esteja ajudando você a fazer a sua prova. Você que vai prestar concurso, você, futuro servidor público em qualquer parte do Brasil. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Hoje eu vou falar um pouquinho de gestão de estoques, previsão de estoques. A gente também faz um estudo em cima, vamos dizer assim, do dimensionamento dos níveis de estoques. A gente trabalha com um gráfico chamado gráfico dente de serra. Tudo isso dentro desse contexto de gerenciamento, gestão de estoque, ter a quantidade correta, ter a quantidade adequada, ter o estoque necessário, fazer o pedido no momento adequado, fazer uma previsão de forma adequada. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Primeiro slide na tela. Acompanhe comigo. Gestão de estoques, que é o nosso assunto. O que tem a ver com gestão de estoques, professor? Recebimento, movimentação para armazenagem, a própria armazenagem, expedição, movimentação para expedição. Então, tudo que diz respeito à movimentação, diz respeito à compra, diz respeito à previsão de estoques, a gente trabalha nesse contexto de gestão de estoques. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Aí a gente coloca só um dimensionamento dos níveis de estoque, mas esse slide eu quero trabalhar com você aqui no quadro. O primeiro ponto que a gente vai abordar hoje é um gráficozinho chamado gráfico dente de serra. Professor, gráfico dente de serra gráfico dente de serra é um gráfico que a gente faz uma avaliação, ou seja, a gente avalia os níveis de estoques, e o momento adequado de repor estoques. O momento adequado de repor estoques. O momento adequado de fazer a compra. Momento adequado de fazer a reposição. Lembrando, já falei anteriormente para vocês, que a administração de materiais é um fluxo contínuo de estoques. Fluxo contínuo de estoques. Já abordamos isso com vocês anteriormente. Não pode faltar. Dentro desse contexto, nós vamos fazer um estudo do momento adequado de comprar, momento adequado de repor estoques. É o estudo que a gente vai fazer dentro desse contexto do gráfico dente de serra. Fazendo um gráficozinho, não posso fazer um gráfico muito grande, porque eu preciso escrever algumas informações. Gráficozinho bidimensional, eixo X, aqui nós temos o eixo Y. Eixo Y, eu vou colocar aqui quantidade. Eixo X, vamos colocar aqui o tempo. Todo o estoque da empresa, ele vai trabalhar numa faixa. Essa faixa de estoque, vou colocar aqui, essa faixa e essa faixa. Essa faixa aqui, eu vou chamar essa faixa aqui de estoque mínimo. Estoque mínimo. Ou estoque de segurança. Vou colocar aqui um asteriscozinho. Essa faixa aqui eu vou chamar de estoque máximo. Eu vou colocar aqui 2 asteriscozinhos, porque eu preciso falar desses 2. Estoque mínimo e estoque máximo. Vou colocar uma faixinha aqui, que seria um limite. Limite mínimo de estoque. Moral da história, eu não devo ter menos que isso aqui. Se eu tiver menos que isso aqui, significa dizer que eu corro o risco de estoque acabar. Na realidade, esse estoque mínimo ou estoque de segurança, que eu vou definir para você, cameraman, acompanhe comigo, por favor. Olha só, vamos definir aqui,
Estoque mínimo. Estoque mínimo, sinônimo. Ou estoque de segurança. O estoque mínimo ou estoque de segurança é um estoque adicional. Professor, estoque mínimo ou estoque de segurança é um estoque adicional? É um extra. É uma coisa que você tem à parte. Ele é um estoque adicional. O que significa dizer? Deve ser adicionado à demanda regular, para suprir eventualidades. Para suprir eventualidades. Deve ser adicionado à demanda regular para suprir eventualidades. Estoque mínimo ou estoque de segurança. Então, estoque mínimo ou estoque de segurança é um estoque adicional. É um extra. Alguma coisa que, se o seu consumo normal, ou que estava previsto para o seu consumo normal acabar, você tem esse extra, você tem esse a mais. Significa dizer que você não vai usar esse estoque mínimo sempre. Você só vai usar esse estoque mínimo se você tiver uma eventualidade. Apenas neste caso. Aqui eu tenho uma outra faixa, que é o estoque máximo. São 2 asteriscos aqui, daqui a pouco eu vou definir o estoque máximo. Daqui a pouco a gente faz uma definição. Eu vou passar uma outra linha aqui, ó, só para você entender que o meu dimensionamento de nível de estoque, ele vai sempre ficar entre essas 2 faixas. Vai estar entre o máximo, vai estar entre o mínimo, vai estar entre os 2, vai oscilar entre os 2, entre o estoque máximo e entre o estoque mínimo ou estoque de segurança. Beleza? Tranquilo? Eu vou colocar números aqui, ó. Eu não vou fazer conta. O objetivo aqui não é fazer conta. Eu vou colocar números aqui só para você entender o contexto. Só para você entender o que eu estou fazendo. Porque quando a gente vê alguma coisa com números, fica uma coisa mais palpável. Fica mais fácil de enxergar. Então eu vou colocar número, tá? Estoque mínimo, 20 peças, 20 unidades. Estoque máximo, 100 peças, 100 unidades. Pensa comigo. Se o estoque mínimo ou estoque de segurança é 20, que é o estoque adicional, o estoque máximo é 100, eu vou fazer uma oscilação de 80. Então, dentro de um determinado período, eu vou oscilar o meu estoque em 80 peças. Vou oscilar o meu estoque em 80 unidades. Moral da história, a gente começa um determinado período de tempo, o estoque está lá em cima. Daqui a pouco eu defino o estoque máximo para você, que eu quero te mostrar uma outra coisa aqui. O tempo vai passando, e o tempo vai passando, o estoque vai sendo consumido. Se o tempo vai passando, o estoque vai aumentando, vai diminuindo. O tempo vai passando, o estoque vai aumentando, vai diminuindo. O estoque vai diminuindo. Só que tem um detalhe, ó. Só você que tem dificuldade em gráfico, ó, presta atenção, ó. Tempo, ó, tá lá em cima. Vai passando o tempo, ó, vai diminuindo. Vai passando o tempo, vai diminuindo. Vai passando o tempo, vai diminuindo. Então, o tempo vai passando, o estoque vai diminuindo. O que a gente chama na matemática de função decrescente, né? Então, olha só, o tempo vai passando, o estoque vai diminuindo. Só que tem um detalhe. Eu não vou esperar esse estoque chegar no estoque mínimo ou estoque de segurança para fazer uma reposição. Vou fazer uma compra, vou fazer uma reposição antes. Vou fazer uma compra, vou fazer uma reposição antes. E esta compra, esta reposição, nós vamos chamar de PP. Nós vamos chamar essa compra, essa reposição de PP. PP é, vamos escrever aqui do lado, ó. PP. O que é PP, professor? Ponto de pedido. Professor, que troço é esse aí, professor? Ponto de pedido é o seguinte, o estoque está no máximo. Quando não chega num determinado nível, representa o momento de você comprar. O que significa dizer? Ponto de pedido. O que representa isso?
quantidade X de peças, quantidade X de peças que representa o momento de repor estoques. Quantidade X de peças que representa o momento de repor estoques, que representa o momento de comprar, que representa o momento de fazer a compra. Detalhe importante, ou seja, o ponto de pedido é o momento de comprar antes que o estoque atinja o estoque mínimo. Por isso que o ponto de pedido está entre o máximo, está entre o mínimo. Detalhe importante, esse eixo Y é um eixo de quantidade. Então, dependendo da situação, o PP é um número entre 20 e 100, ele pode ser 40, pode ser 50, pode ser 60, pode ser 25, pode ser 35, não importa. É um número que está entre 20 e 100. E daqui a pouquinho a gente vai ver que existe uma fórmula para calcular o ponto de pedido. Professor, existe uma fórmula para calcular o ponto de pedido? Existe. Daqui a pouco a gente vai ver isso. O ponto de pedido é dado por uma fórmula. Só que para chegar nessa fórmula eu tenho que conhecer algumas variáveis. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então veja, ponto de pedido, quantidade X de peças que representa o momento de repor. Quando o ponto de pedido for atingido, começa a correr um tempo, que eu vou chamar esse tempo de TR. Quando o ponto de pedido for atingido, começa a rolar um tempo, eu vou chamar esse tempo de TR. Professor, TR é o quê? Ticket de restaurante? Claro que não, meu filho. Tempo de reposição. Ou tempo de atendimento. Tem alguns autores que chamam tempo de atendimento. Tempo de atendimento do fornecedor, mas sem problemas. Tempo de reposição ou tempo de atendimento. Esse conceito é muito importante. Professor, o tempo de reposição é o intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega? Não. Recapitulando, o tempo de reposição não é o intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega. O tempo de reposição não é isso. Tempo de reposição é o quê? É o intervalo de tempo, compreendido desde a constatação da necessidade de repor estoques. A empresa percebe que está no momento de comprar. Repor estoques até a efetiva entrega na organização. Intervalo de tempo compreendido desde a constatação de repor estoques, momento que eu percebo que há necessidade de comprar até a efetiva entrega na organização. Tudo bem? Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando o meu estoque atingir o ponto de pedido, é o momento de repor. E a gente conta o tempo a partir do momento de repor até a efetiva entrega. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, olha, fecha aqui, o estoque estava no máximo, foi diminuindo até chegar ao PP, ponto de pedido, quantidade X de peças, que representa o momento de repor estoques. Antes que o estoque atinja o estoque mínimo. Foi falado isso. Moral da história, sabe o que vai acontecer aqui? Ó? Depois que atingir o ponto de pedido, significa dizer que começa a rolar um tempo. E digo mais,
Neste tempo todinho, vou colocar uma chave aqui, ó, depois eu vou apagar essa chave. Nesse tempo todinho, nós temos o ciclo de compra. O ciclo de compra que foi estudado anteriormente vai estar neste tempo. Aproxima o foco, meu filho. O tempo vai estar aqui, ó. Chegou aqui? Chegou. Constatação da necessidade de comprar. Produção e vendas solicitam para o setor de compras. O setor de compras pede autorização do financeiro. O financeiro liberou, P. Faz um pedido até o fornecedor. Fornecedor prepara o pedido, fornecedor providencia a entrega. Quando o fornecedor providenciar a entrega, significa dizer que acabou o tempo de reposição. Aproxima mais um pouquinho. Recapitulando, o estoque está no máximo. O estoque vai diminuindo. Quando atingir o ponto de pedido, começa o ciclo de compra. O que significa dizer? Começou o ciclo de compra? Começou. Pessoal de produção ou vendas solicita o estoque porque constatou a necessidade ao setor de compras. O setor de compras pede o aval do administrador financeiro. O financeiro liberou? Liberou. Eu fiz um pedido até o fornecedor. Pedido. Pedido até o fornecedor. Fornecedor prepara o pedido. Providencia o transporte e finalmente vem o de entrega. Detalhe, se o tempo de reposição fosse o intervalo compreendido entre o pedido e a entrega, que não é, o P começava aqui. Professor, por que o tempo de reposição não é o intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega? Não é porque, se fosse, se fosse, o pedido seria automático. Só que o pedido não é automático. Tudo bem? Demora um tempo até pedir. Aí o fornecedor prepara o pedido, fornecedor providencia a entrega. Então, tempo de reposição é o intervalo de tempo compreendido desde a constatação da necessidade de comprar até a entrega. Dentro desse tempo todo, ocorre o ciclo de compra. Olha só, dorme mais com essa aqui, ó. Tem outro detalhe aqui, ó. O intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega, que não é o tempo de reposição, eu vou chamar ele de tempo de pedido. O intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega, eu vou chamar ele de TP. Eu vou chamar ele de tempo de pedido. Intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega. Queridos, quem é maior? O tempo de reposição ou o tempo de pedido? Claro que é o tempo de reposição. Então, o tempo de reposição, daqui a pouco eu vou apagar, ele é maior, ele é um tempo maior que o tempo de pedido. Se cair na prova, o tempo de reposição é o intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega. Está errado. Porque isso é o quê? Tempo de pedido. O tempo de pedido é o intervalo de tempo compreendido entre o momento que eu faço o pedido ao fornecedor, ele prepara o pedido e aí providencia a entrega. Não confunda, não confunda, não confunda. Beleza? Anotou direitinho? Toma uma água rapidinho enquanto você anota. Porque essa parte de preto aí, ó, tempo de pedido, eu preciso apagar. Recapitulando enquanto você copia. Tempo de pedido é o intervalo de tempo compreendido entre o pedido e a entrega. Tempo de reposição é o intervalo de tempo compreendido desde a constatação da necessidade de repor estoques até a efetiva entrega na organização. Você não pode confundir. Você não pode confundir. Os dois não são a mesma coisa. Você não pode confundir. Sem dificuldade? Fácil, tranquilo, beleza, muito fácil, sem nenhuma dificuldade. Vou apagar só esse pedacinho aqui agora, tá? Só esse pedacinho. Tempo de pedido é inferior ao tempo de reposição. Deu tudo certinho? Deu. Deu, foi bacana aí? Foi. O que vai acontecer? Pedido vai lá para cima, ó. Atinge de novo lá o 100. Deixa eu te fazer uma perguntinha. O estoque mínimo não é 20? O estoque máximo não é 100? Quantas peças eu comprei? 80. Professor, o ponto de pedido é um estudo que eu faço de quantas peças eu vou comprar? Não. O ponto de pedido é um estudo que eu faço em cima do momento que eu vou comprar.
quantas peças eu vou ter no estoque que vai representar um momento adequado, o momento correto de comprar. Não confunda. Não confunda uma coisa com outra coisa, senão você se confunde, você fica doido. Tudo bem? Não confunda o ponto de pedido, que é uma quantidade de peças que representa o momento de comprar, com a quantidade que eu comprei. A quantidade é 80. O gráfico dente de serra não é para determinar quantas peças eu vou comprar. Pensa comigo. Se o estoque mínimo é 20 e tudo é 100, significa dizer que a quantidade que eu comprei é 80. Mas o gráfico dente de serra não é para determinar essa quantidade. Essa quantidade que eu vou comprar é outro gráfico que eu vou fazer, na verdade não é um gráfico, é uma tabela, que é a previsão de estoque, previsão de demanda, que não é isso aqui. Não confunda. Professor, comprei 80 peças, não comprei? Comprei. Essas 80 peças representam o quê, professor? Deixa eu pagar aqui rapidinho. Eu falei para você agora há pouco que eu precisava de definir estoque máximo. Lembra que eu te falei isso? Eu preciso definir estoque máximo. Está vendo esses dois aqui, ó? Isso aqui é o quê? Lote de compra. Isso aqui é o quê? 20. Estoque mínimo ou estoque adicional. Moral da história, professor, o que é estoque máximo, professor? O estoque máximo, que é o 100, ele é o somatório dos dois. Vamos colocar os dois asteriscos aqui que eu prometi, ó. 2 asteriscos, ou seja, vamos definir o que é estoque máximo, que é a soma dos dois. O que é estoque máximo, professor? O estoque máximo é a soma do lote de compra, que é a quantidade que eu comprei, que é 80, neste exemplo, mais o estoque mínimo ou estoque de segurança. Isso é o estoque máximo. Entre outras palavras, esse estoque máximo é a capacidade máxima de cada item de estoque. Capacidade máxima de cada item de estoque. A capacidade máxima de cada item de estoque a gente vai chamar de estoque máximo. Estoque máximo. O que é estoque máximo então, professor? É o estoque mínimo mais o lote de compra. Estoque mínimo mais lote de compra é estoque máximo. Beleza? Não confunda o estoque mínimo com o estoque máximo. Não confunda o estoque mínimo com o estoque máximo. Fecha aqui mais uma vez, pessoal, copiar. Estoque máximo, lote de compra mais estoque mínimo. Capacidade máxima de cada item de estoque. Esse vai ser o meu estoque máximo. Beleza? Eu estou batendo aqui nesses conceitos para você entender bem, para ficar isso claro na sua cabeça, para você não ter nenhuma dificuldade neste gráfico dente de serra. E previsão de estoque, previsão de demanda é importante. Tanto a questão teórica, que a gente está vendo, quanto a questão prática, que vai ter conta no meio. Os dois são importantíssimos. Os dois são importantíssimos. Beleza? Sem dificuldade? Muito fácil. Sem dificuldade nenhuma, dá para entender bem aí? Tranquilo? Então vamos continuar nosso trabalho aqui, ó. Vamos em frente. Ó, vou apagar aqui rapidinho, fecha aqui. Eu vou continuar esse gráfico. Ué, professor, tu não já acabou a explicação? Teoricamente falando, sim. Mas eu vou continuar o gráfico para você entender melhor um pouquinho. Por quê, professor? Muito simples. Quando a gente termina toda a atividade e o estoque chegou, a gente continua comprando. Se a gente continua comprando, se a gente continua o processo, a gente vai mais um pouquinho. É só para ratificar, só para reforçar os nossos conceitos, para você entender bem isso aí. Então, o estoque foi lá para cima, foi? O tempo vai passando, estoque vai aumentando, vai diminuindo, o estoque vai diminuindo, o tempo vai passando, o estoque vai diminuindo. Significa dizer que vai começar tudo de novo. Quando o estoque atinge o ponto de pedido, é o momento de comprar, é o momento de repor estoques. Quando o estoque chega no ponto de pedido, começa tudo de novo. Mais uma vez, começa a rolar um tempo chamado tempo de reposição. E este tempo de reposição
é o intervalo compreendido desde a constatação da necessidade de comprar até a efetiva entrega na organização. Significa dizer, ó, que né, produção ou vendas solicita o pedido para o setor de compras pede o aval do financeiro, negocia com o fornecedor, pedido. Fornecedor prepara o pedido, providencia a entrega. Se der tudo certinho, tudo bonitinho, vai comprar e vai chegar quando estiver atingindo o mínimo. O ideal é que não use o mínimo. Se o mínimo for atingido, for usado, na próxima compra eu vou comprar mais. Vamos supor que nessa compra agora, o estoque mínimo é 20. Demorou a chegar, houve um atraso na entrega. Nessa reposição agora, né, eu usei o mínimo em 10. Eu entrei aqui no mínimo aqui, ó, usei o mínimo em 10. O que vai acontecer? Se eu usei o mínimo em 10, quando o estoque chegar, eu não vou atingir o nível lá de cima, porque chegou 80, eu não vou atingir o estoque máximo. Moral da história, na próxima reposição, eu vou ter que pedir 90. Ou seja, esses 10 que eu usei aqui embaixo, esses 10 que ficou faltando aqui, para atingir o estoque máximo, para ficar dentro daquele limite, entre o estoque mínimo e entre o estoque máximo. Beleza? Sem dificuldade? Lembrando que o ideal do estoque mínimo é que você não zere. Se você chegar aqui, ó, significa dizer que você chegou na origem. Se você chegar aqui, que não é legal, significa dizer que o estoque zerou. Se você chegar aqui, dizemos que houve uma ruptura de estoques. Quando é que eu tenho uma ruptura de estoques, professor? Quando o estoque zera. Então, quando o estoque zera, quando o estoque acaba, eu tenho uma ruptura. Professor, ruptura legal? Não é não. Professor, ruptura é bacana? Não é não. Professor, ruptura é romântico? Não é não. Não é romântico, não. Não é nada disso. Nem bacana, nem romântico, nem bonito. Beleza? O objetivo aqui, fechando aqui, o objetivo aqui é não permitir que o estoque acabe. O objetivo aqui é não permitir que o estoque zere. Tudo bem? Então você começa a perceber que esse gráfico começa a ter dentinhos, ó. Isso é um dentinho, isso é um dentinho, né? Só continuando aqui, comprou mais 100, etc e tal, começa tudo de novo, né? Se começa tudo de novo, significa dizer que começa todo o ciclo de compras. Então aqui nós temos o estoque máximo, que a gente já definiu, ó. Estoque máximo. Essa linha do meio é o PP, é o ponto de pedido, e essa linha de baixo aqui é o estoque mínimo ou estoque de segurança. Ficou claro para você? A gente volta a falar deste gráficozinho, a gente não acabou, porque dentro deste gráficozinho tem conta. Neste gráficozinho tem conta. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!